Senhora Presidente. Ó Sr. Deputado Helder Amaral, tudo depende. A sua posição é muito razoável se for ouvida pelos interesses privados do setor. A banca que entregou, de facto, muitos milhões ao longo dos anos, com juros muito atrativos e com o aval do Estado, ao investimento que foi sendo anunciado pelos governantes, para fazer obras que não tiveram com participação nenhuma do Orçamento do Estado. O senhor falou na REFER. Orçamentos existiram nesta Assembleia que foram aprovados que, em termos de investimento para a ferrovia, o PIDAC previa zero. Zero de transferências para a REFER. Como é que o senhor quer manter um serviço público sustentável, como dizia, se em termos de responsabilidade por quem decide o investimento, e isto também atravessa governos PSD e CDS, a decisão é tomada e o investimento público é zero? Como é que os senhores querem agora cobrar aos utentes e aos passageiros o dinheiro para tapar um buraco que os senhores cavaram na gestão pública das empresas? O senhor fala em serviço público sustentável. Eu posso lhe dizer que a Fertagos teve lucro e outra coisa não seria de esperar. Porque 180 milhões de euros pagos pelo Estado nos últimos 7 anos é obra, senhor deputado. Com uma tarifa que é o dobro por quilómetro praticamente em comparação com a CP, então não custa nada. O problema é quando nós temos uma política que vai penalizando as empresas públicas e que vai submetendo-as, neste caso, a um esforço com o serviço de dívida e pagamento de juros que é superior àquele que é praticamente a despesa com o pessoal. Falou na CP, eu posso lhe dizer que a despesa com o pessoal é 122 milhões de euros e o encargo com os juros é 160 milhões. E agora como é que resolve isto? Os trabalhadores têm culpa, os utentes têm culpa. Os utentes pagam do seu bolso uma quantia muito significativa daquilo que é a despesa com o custo do transporte, que não fica abaixo do que se pratica no resto da Europa, Sr. Deputado. E Vossa Excelência sabe disso muito bem. E quando fala numa oferta de acordo com a procura, eu acredito que dificilmente lhe passe pela cabeça que seja possível baixar as tarifas e aumentar receitas. Uma coisa muito simples, que é atrair mais passageiros. Aquilo que os senhores fazem com este governo é exatamente o contrário, é aumentar as tarifas e eventualmente empurrar as pessoas para o transporte individual. E venham falar de sustentabilidade quando afinal o que está em causa é a preparação para um negócio muito atrativo. Tarifa mais alta, salários mais baixos, dinheiro do Estado, isto é a fórmula garantida para ganhar lucro num setor privado. E é esse sentido, e é esse propósito, e é esse interesse de classe que está a ser defendido com esta política e, desse ponto de vista, e para estes setores, a intervenção do Sr. Deputado é muito razoável, com certeza. Para o país é que não. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Luís Menezes começa por dizer que estes aumentos decorrem de compromissos assumidos junto da Troika, da FMI, BCE, União Europeia. E se outras razões faltassem, aqui estava mais uma para demonstrar porque é que este acordo com a Troika é desastroso para o país e para o povo. É porque este compromisso que é assumido pela Troika de cá, digamos assim, e há aqui algum silêncio mais ou menos culpado da parte de alguns, relativamente a uma coisa que foi desastrosa para o país e cujas consequências ainda vão continuar a revelar-se para o povo. E esta é uma delas, pesadíssima, que tem a ver com quem paga a fatura da crise que alguns provocaram. É precisamente um problema que tem a ver com uma opção de classe e com uma opção política. Para quem se governa e que interesse é que se está a defender. Quando o PSD diz que quer manter um serviço público de transportes, era importante que dissesse precisamente isso quando está em causa o encerramento de linhas de caminho de ferro, a reabertura ou não da linha do Tua, da linha do Corgo, o funcionamento de linhas daqui da Carris e da STCP no Porto ao serviço das populações ou o corte de carreiras, pelo contrário, como tem vindo a acontecer. É nessas alturas que se trata de definir uma política para o Serviço Público de Transporte e não com declarações genéricas e vagas quando se fala dos déficits de exploração das empresas, porque falou em números, mas não falou nas indemnizações compensatórias sem critério, insuficientes, pagas tarde e más horas pelo Governo, de uma forma reiterada ao longo dos anos pelos sucessivos governos. As empresas de transportes já chegaram ao ponto de ter que ir à banca contrair empréstimos para adiantar o dinheiro que o Estado não paga nas indemnizações compensatórias. E isso é que é insustentável. E isso é fazer o mal para trazer a caramunha. Veja bem, Sr. Deputado, que com o exemplo que eu há pouco eu dei do Metropolitano de Lisboa,
que 12 milhões de euros por ano não chegam a entrar nos cofres da empresa e vão para os operadores privados, que deviam caber à empresa no âmbito da distribuição do passo social, e já lá iremos ao passo social, aqui estão 12 milhões de euros, que é mais dinheiro do que o que resultaria destes aumentos, desde que ninguém saísse do sistema para ir para o transporte individual. Ora, aqui tem, como esta empresa, de hoje para amanhã, podia ter uma decisão que ia ter um aumento de receita superior àquele que é anunciado agora com os aumentos que vão penalizar a população e os trabalhadores. E o passo social não é social por ter preços em função do duvidoso critério da declaração de IRS ou outro qualquer. O passo não é social por ser em função daquilo que na altura se poderá apresentar como um atestado de pobreza à moda antiga, Sr. Deputado. O passo social é uma medida não apenas de justiça social, de incentivo à mobilidade, do direito a deslocar-nos não apenas para o trabalho ou para a escola, mas para podermos ter outras deslocações, o acesso ao lazer e à cultura, por exemplo. Mas isso significa que é uma medida de justiça social com igualdade, porque a diferenciação se faz nos impostos, faz-se na justiça fiscal, faz-se a taxar os lucros que os senhores não querem taxar. Deputado, já passou mais de um minuto. Vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Faz-se justamente com essa política que os senhores não têm coragem para implementar, não é obrigando aqueles que têm menos a pagar ainda mais, porque isso não é distribuir riqueza, Sr. Deputado, isso é distribuir pobreza, e nós não podemos aceitar essa política dessa maneira.